Você está consumindo ômega 3 no seu dia a dia o suficiente, seja pela alimentação ou pela suplementação? Porque o ômega 3 ela está relacionado com todos esses problemas. Ou seja, ela é fundamental para você manter a sua saúde física e mental em todas as fases da sua vida. Vamos falar sobre o ômega 3? A importância do ômega 3 ficou mais conhecido depois dos estudos feitos pelo dinamarquês Dr. Jørgen Dyerberg. Ele muito intrigado com um estudo feito na década de 60, que foi o seguinte: populações na faixa de 45 a 64 anos. Os americanos nessa faixa de idade, 40% devido ao seu estilo de vida, tem risco de ter mortalidade cardíaca. Mas se você for da Dinamarca, esse risco passa a ser 35%, porque tem estilo de vida diferente. Mas se você for adotar o estilo de vida da Groenlândia, ou mesmo dos Esquimós, esse índice de mortalidade cardíaca cai para apenas 5,3%. O Dr. Dyerberg ficou curioso, mas os Esquimós não comem só carne? Carne não tem gordura? Gordura não dá infarto? Problema cardíaco? Muito intrigado com isso, ele começou a estudar como vivem os esquimós. E em 12 anos, ele chegou a fazer 5 expedições para pesquisar e conhecer tudo sobre o estilo de vida dos esquimós. E ele confirmou que a base da alimentação dos esquimós realmente é a base de carnes. Porque, como você pode imaginar, lá na região onde só tem gelo, não tem como ter plantação em larga escala. Ou seja, os esquimós comem peixe, focas, morsa, baleia, aves, ovos, ursos polares, ou seja, animais que eles conseguem pescar ou caçar, tudo à base de carnes. Agora, esses peixes que eles comem, eles são todos ricos em ômega 3, que permite que o sangue circule muito mais fácil, fluido, e mantém a temperatura do corpo muito mais facilmente equilibrado. Ou seja, a alimentação dos esquimós, todos são ricos em ômega 3. Em média, consomem 14 gramas de ômega 3 por dia, cada esquimó. Tudo isso está relatado nesse livro que foi lançado pelo próprio Dr. Jørgen Dyerberg, falando que tanto o EPA como o DHA, que são os componentes do ômega 3, é o que faltava para você ter uma boa saúde e um bem-estar. E diz também que, depois das vitaminas, são os nutrientes mais importantes. O ômega 3 ele é fundamental para a nossa saúde para manter o equilíbrio com relação ao ômega 6. Nós precisamos do ômega 3 e do ômega 6. Ômega 6 são substâncias inflamatórias que é necessário para o nosso organismo como mecanismo de defesa. E ômega 3 é o anti-inflamatório. O mais importante é que tenha o equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. E para que nós possamos ser saudáveis, o equilíbrio gira em torno de 3 ômega 6, 1 ômega 3. Essa relação, na era paleolítica, era de 1 por 1. Quando chegou a Revolução Agrícola, essa relação passou de 4 para 1, ou seja, foi aumentando a concentração de ômega 6, ou seja, mais inflamatórios. Na época da Revolução Industrial já passou para 10 inflamatórios com apenas 1 anti-inflamatório. E nos dias atuais, onde nós consumimos muitos fast food, passou para mais de 30 inflamatórios para apenas 1 anti-inflamatório. Por uso excessivo de óleos vegetais refinados e todos os alimentos processados, refinados, ultraprocessados, que são ricos em ômega 6. Então nós estamos com muita substância inflamatória, e inflamação no nosso corpo é o gatilho para todas as doenças crônicas que vocês possam imaginar, que vai desde diabetes, o mesmo câncer, que seja cirrose, todas as doenças cardíacas, AVC e tudo mais. Foi feito um estudo com 11 mil pacientes infartados.
Fizeram um follow-up de 3 anos e meio, ou seja, acompanharam durante 3 anos e meio o que aconteceria com essas 11 mil, né, pessoas, pacientes infartados, sendo que uma parte continuou com a vida normal, com uma alimentação normal, e a outra parte consumiu 1 grama de ômega 3 ao dia. E qual foi o resultado depois de 3 anos e meio? Com essas pessoas que já tinham tido um infarto. Teve uma redução de 45% de morte súbita nos usuários do ômega 3. E também reduziu em 10% todos os outros tipos de mortalidade. Para ver a importância do ômega 3 para a nossa saúde. Quando nós consumimos o ômega 3, nós encontramos 3 substâncias. O ácido alfa-linolênico, que eu chamo ele de pai, e esse pai ele tem 2 filhos, que são os ácidos graxos. Um é o EPA, ácido eicosapentaenoico, e outro é o DHA, ácido docosahexaenoico. Esse EPA, ele é fundamental como anticoagulante e anti-inflamatório, ou seja, é fundamental para que a sua circulação esteja sempre muito bem equilibrada, é o que vai evitar problemas cardíacos, AVC, isquemia, tudo relacionado ao problema circulatório. Ele evita a formação dessas placas que obstruem os nossos vasos. Ele evita a oxidação do colesterol LDL, que ao ser oxidado pode também fazer parte dessa placa. E do outro lado, o DHA, o ácido docosahexaenoico, ela tem uma ação mais na parte neural. Ele faz com que as células elas sejam mais flexíveis, fazendo com que você forme também tecidos mais flexíveis, principalmente nos vasos capilares, né, que principalmente o cérebro, os olhos e os rins vão ter esse benefício. E a partir do momento que ela traz essa flexibilidade, maleabilidade às células, os neurônios vão estar mais flexíveis. E os neurônios estando mais flexíveis, eles vão ter uma melhor sinapse. O que é sinapse? É a melhor comunicação entre um neurônio para outro. Porque todas as informações que acontecem no nosso corpo, ela é transmitida através de um sinal elétrico, de um neurônio para outro. Isso nós chamamos de sinapse. Então, quanto mais DH, melhor a sinapse, melhor a comunicação dos neurônios. E outro detalhe importante do DH, do ômega 3, é que ela melhora a neuroplasticidade. O neurônio, quanto mais conexões ela tiver com outros neurônios, mais raciocínio, mais inteligência, mais memória e menos Alzheimer, menos doença. Quando você consome ômega 3, ela aumenta as conexões, ou seja, aumenta os dendritos, as perninhas que vão conectar com outros neurônios. Quanto mais conexões, melhor para a sua saúde mental. O ômega 3 também é fundamental para a formação e manutenção da bainha de mielina. Todos os nossos neurônios, eles têm o fio, o axônio, e ele tem que estar encapado. E essa capa nós chamamos de bainha da mielina. Mas se você tem deficiência de ômega 3, você perde essa capa, ou seja, você vai ter um monte de fio desencapado no teu cérebro. O que acontece quando nós temos fio desencapado que encostam um no outro? Vai dar choque, vai dar tilt, não é verdade? Então isso pode levar à demência, ao Alzheimer, Parkinson, convulsão. Sinapse em deficiência, caminho para o Alzheimer. Quando você melhora a conexão dos neurônios, ou seja, a sinapse, todos os seus 5 sentidos ficam muito mais aguçadas. Tem pessoas que falam assim: poxa, meu nariz está com problema, não consigo mais sentir o aroma dos alimentos. Né? Ou meu ouvido está com problema, não estou mais ouvindo direito. Ou meu paladar está comprometido. Na verdade, você pode estar com o teu nariz, com a boca, né? O teu ouvido funcionando perfeitamente. O que ocorre é que as conexões nervosas elas não estão muito bem. Porque o teu nariz, na verdade, é apenas a porta de entrada do aroma. E ela é transformada em um sinal elétrico que tem que ser transmitida de neurônio para neurônio até que chega no teu cérebro. Então, quando esse sinal do aroma que transformou em sinal elétrico, quando chega no cérebro, você... que aroma gostoso.
A mesma informação que você ouviu, esse som, ele é transformado em sinal elétrico e tem que ser transmitido por milhões de neurônios que vai passando. Quando chega no seu cérebro, nossa, que música legal. Assim como o paladar. Então, quando você sente o gosto, o sabor do alimento, é porque esse sabor, ele chegou no teu cérebro. Senão você não vai sentir o sabor. Então, tudo depende do nosso sistema nervoso funcionando muito bem. Quando você dá uma cotovelada no canto da mesa, né, você na verdade não está sentindo a dor aqui no seu cotovelo. Então essa dor, aquele ai que você sentiu, esse ai tem que ser passado de neurônio para neurônio. Ai. Quando chega no cérebro, ai. É assim que você sente, faz com que os seus 5 sentidos funcionem. Portanto, você já imaginou que se essa conexão, essa sinapse demora para passar, o que vai acontecer? Então, maior probabilidade de ter acidente. Vamos supor que você esteja dirigindo. O poder de reação quando você vê um perigo à frente vai ser muito mais lento, porque você viu o perigo, mas até esse perigo chegar no teu cérebro para reagir, vai ser um problema. Da mesma forma que você acha, tem que frear, mas aí até você chegar à ação de frear, isso pode demorar. Então os reflexos ficam muito mais lentos quando a sinapse está com problema. Quando você usa ômega 3 TDAH, a conexão ou a sinapse que demora começa a andar muito mais rápido. Ou seja, tudo começa a funcionar melhor. Ômega 3 é fundamental para a prevenção de câncer, principalmente do intestino, da mama, da próstata, do pulmão, para evitar doenças cardiovasculares, eczemas, quem tem problema de bipolaridade, assim como esquizofrenia, desenvolvimento do feto, memória de cognição, Alzheimer, visão, depressão, artrite, autismo, demências, diabetes, psoríase, depressão pós-parto. Você que está pensando em ter o seu filho, você é gestante. Ômega 3 é fundamental em todas as fases da gestação, mas principalmente no 3º trimestre, onde vai estar definindo o cérebro do teu bebê. Ele vai precisar de muito DH. Se você, mamãe, não tiver uma reserva desse DH, o bebê não quer nem saber, ele vai tirar do teu cérebro. E se você perder DH do teu cérebro nessa fase, você está sujeito a ter depressão pós-parto. Fundamental em todas as fases da nossa vida. Portanto, procure consumir ômega 3. É um óleo, uma gordura essencial, que significa nós não conseguimos produzir, deve vir através da alimentação. Procure consumir muitos peixes, pelo menos 3 vezes ao semana. Mas lembrando, tem que ser peixes de mar. Peixe de rio não tem ômega 3, porque para formar ômega 3 nos peixes, aqueles peixinhos tem que comer os plânctons, as microalgas, para que os peixes maiores comam esse peixinho e assim vai acumulando ômega 3 nos peixes. Quanto mais frio está o peixe, mais gordura ela vai formar, e gordura boa com ômega 3. E lembrando também que os peixes criados em cativeiro, infelizmente, não têm ômega 3, porque eles não vão dar plâncton para produzir o ômega 3. Então procure consumir bastante peixe, adote o peixe na sua refeição pelo menos 3 vezes por semana. E eu que não gosto de comer peixe, não como nada relacionado ao peixe, como eu posso conseguir o ômega 3? Os grãos, sementes também têm ômega 3, mas, bom, aquele que tem a maior concentração de ômega 3 é a linhaça. Lembrando que a linhaça, ele tem o ômega 3, mas tem principalmente o EPA, aquele que é anticoagulante, o anti-inflamatório, importante para a circulação, né? Mas ela não tem o DH, que é para problema de cognição. O nosso corpo ele tenta transformar um pouco do ácido alfa-linolênico em DH, mas a capacidade nossa é de produzir muito pouco. E lembrando também que a linhaça você não pode triturar e deixar guardado o óleo, porque ela oxida muito fácil. No que você triturou, você deve consumir imediatamente. Se você triturar e deixar guardado, ela vai oxidar totalmente e perdeu o efeito do ômega 3. Outra forma de você adquirir ômega 3 na quantidade suficiente no seu dia a dia é através das suplementações. Existem diversos tipos de ômega 3 no mercado. Aliás,
é o suplemento mais vendido no mundo, por ser fundamental para todas as pessoas em todas as fases da sua vida. Esse ômega 3 que eu apresento, ômega New, ele é um ômega New, ômega 3 padrão. O que quer dizer ômega 3 padrão? Quando você extrai o óleo do peixe, ela vai estar mais ou menos nessa característica, onde tem o ácido alfa-linolênico e os filhos, ácido graxo, EPA e o DH, vai estar mais ou menos nessa proporção, 60% EPA e 40% o DH. Para você manter-se bem, né, para você estar repondo aquilo que é necessário no nosso dia a dia, é o suficiente. São cápsulas de 500 miligramas, então 2 gramas por dia é uma dosagem bastante adequada para o seu dia a dia. Por outro lado, se você já tem uma deficiência, a parte mental não está funcionando bem, raciocínio lento, esquecimento muito, né? Já está com demência, está com princípio de Alzheimer, neste caso você precisa usar um outro tipo de ômega 3, que tenha uma concentração maior do DH, porque o DH é que vai atuar principalmente na parte da cognição. Então você pode recorrer a esse ômega 3 DH Ultra, que no caso a proporção dos ácidos graxos está totalmente diferente, né? Porque todo ômega 3 sempre tem mais o EPA do que o DH. No caso deste ômega 3, você vai encontrar 70% do DH e 10% do EPA, ou seja, a concentração de DH é tanta que basta apenas uma cápsula para você manter saudável. Por outro lado, se você já tiver com uma deficiência muito grande, 2 cápsulas você vai adquirir 1.400 mg de DH em apenas 2 cápsulas. Esse é o ômega 3 que tem a maior concentração de DH no mercado brasileiro. Você deve estar se perguntando, mas eu ouvi tanto que os ômegas 3 extraídos dos peixes estão contaminados, porque os peixes hoje estão contaminados por mercúrio, por isso, por aquilo. É verdade. Então esse é o cuidado que você tem que ter ao adquirir o seu suplemento de ômega 3. O mais importante, independentemente da origem, se vem da Noruega, se vem do Canadá, se vem daqui ou dali, o mais importante na hora de você adquirir o seu ômega 3 é que ela tenha o selo de garantia, né? Por exemplo, como esse aqui. Esse ômega New, ele vem com selo do MEG3. É uma certificadora que fica na Holanda, onde quando importa um lote, uma amostra é enviada para a Holanda para que o laboratório dele faça uma análise de tudo, se não tem contaminação, se não tem mercúrio, se não está oxidado, não é? Se está de acordo com aquilo que está escrito no rótulo. Então, se tiver essa certificação como MEG 3, você pode consumir tranquilo, que você vai estar consumindo um ômega 3 de ótima qualidade. No caso do DH Ultra, ele vai estar vindo com outro selo que é o IFOS, uma certificadora que fica no Canadá, e da mesma forma, cada lote é enviado uma amostra onde é feito toda uma análise para ver se tem contaminação, se não está oxidado, se não está comprometendo o ecossistema do mar, tudo isso. Se tiver o selo, você pode estar consumindo um ômega 3 de altíssima qualidade. Lembrando também que existem algumas empresas, né, que colocam selo sem realmente ter enviado as amostras. Portanto, você pode conferir entrando no site do IFOS para ver se essa empresa que está comercializando realmente está registrado e cadastrado no site do IFOS, como é o caso desse DH Ultra, por exemplo. Mais informações sobre o ômega 3 e a importância dela para a sua saúde em todas as fases da sua vida. Entra no site da New, você vai encontrar muito mais informações. Muita saúde para você.